Está no ar, pela Mundial. Programa Desatando os Nós. O problema é a solução. Constelação familiar, PNL, hipnose e terapia da linha do tempo. Apresentação da terapeuta especializada em abordagem sistêmica e coach, Roseli Silva. Olá, ouvinte mundial, muito boa noite. É muito bom estar aqui novamente no programa Desatando os Nós. Para quem não me conhece, eu sou Roseli Silva, facilitadora na abordagem sistêmica, que é uma abordagem integral, ou seja, nos atendimentos e workshops eu utilizo várias tecnologias de mudança breve, como a constelação familiar, a programação neurolinguística, a hipnose, terapia da linha do tempo, coach e várias outras técnicas. Quem está aqui no apoio técnico? Novamente, o querido Tomás, que sempre dá risada porque eu fico nervosa na abertura do programa. Mas é normal. Obrigada, Tomás, pelo seu apoio. E boa noite para a galera do Face. Quero mandar um beijão para o Arthur Macedo lá de Sorocaba, para a Gisele, a Eliane Rossi. Nossa, um montão de gente. Catilcia Carolina, a Cauane, minha sobrinha, está aqui online, a Lucimara. Beijo para todo mundo do Facebook. Se você também quiser me adicionar, procura lá, o meu perfil é Roseli Ferreira da Silva e me adiciona. Toda semana eu faço uma promoção legal para o pessoal que acompanha e ouve os meus programas, para o ouvinte mundial. Então a promoção para 5 primeiras pessoas que me adicionarem hoje lá no Face será de 30% de desconto para fazer a constelação, passar por um atendimento completo com todas essas abordagens que eu comentei. Então procura lá, o perfil é Roseli Ferreira da Silva e aproveita a promoção. Se você não tem o Facebook, liga no consultório, deixa seu nome e seu telefone, porque agora não tem ninguém lá para atender. E pelo telefone também, as 5 primeiras ligações, as 5 primeiras pessoas que ligarem, deixarem o nome e telefone, também tem um desconto de 30%. O telefone é aqui de São Paulo, o DDD é 011 3221 6575, eu vou repetir, 011, né? 3221 6575. Eu quero mandar uma grande beijoca lá pro pessoal de Sorocaba. Eu estive lá ontem para fazer os atendimentos individuais. Fui muito bem recebida no espaço da minha amiga Vera Bassoi, que é uma consteladora também. A Vera também está online no Face. Beijo, Vera. O espaço dela é o Espaço Estelar. Um beijo pro Jackson, o secretário dela, que me recebeu super bem, arrumou o espaço, cuidou tudo direitinho. Muito legal, eu adorei estar lá. Beijo para as clientes, para Raquel, para Cristina, que veio de Porto Feliz, e para Maria José também. Então, se você é de Sorocaba, toda sexta e mais para frente também nos sábados, eu estarei fazendo a constelação individual lá no Espaço Estelar. Agora, não tem mais desculpa para você que é da região, Boituva, Porto Feliz, Sorocaba, toda a região ali, Campinas, né? Porque os ouvintes ligavam bastante lá para casa, lá para o consultório, e falavam, poxa vida, por que você não vem para cá? É difícil ir para São Paulo, horário de pico, São Paulo tem um trânsito difícil, fica longe, então agora não tem mais desculpa. Liga ou manda uma mensagem, garante seu horário, porque eu atendo no máximo 5 pessoas em cada dia. Então, para maiores informações, é o mesmo telefone, o 011 aqui de São Paulo, 3221 6575. Deixa seu nome e seu telefone, ou você pode também mandar uma mensagem por e-mail, a gente conversa, eu passo todas as informações, aonde é o espaço da Vera e que horário que eu tenho. O e-mail é contato@roselicoach.com. Coach se escreve C-O-A-C-H, então escreve coach, né, com o CH mudo. Então, repetindo, contato@roselicoach.com. Coach é C-O-A-C-H, ok? Muito bem. Eu gostaria de falar hoje sobre casos, pessoas que eu fiz atendimento ao longo desse tempo com a constelação e todas essas abordagens, né? Exemplos que podem ir de encontro ao que você está passando hoje na sua vida, aí, ouvinte. Uma das coisas que eu percebi foi a sintonia entre os clientes, né? Ontem em Sorocaba foi bastante curioso porque os temas eram muito parecidos. 2 das clientes trouxeram como tema os relacionamentos e a vida financeira, e outra cliente trouxe uma questão de uma doença já crônica, inclusive, que ela está passando bastante desafio para trabalhar, para tratar essa doença, e também a questão do relacionamento. O mais curioso, o que ficou muito claro para mim,
é que nesses 3 casos havia problemas com a conexão com a mãe. E muitas vezes esse problema não quer dizer que há brigas ou não, como eu já falei aqui em outros programas, que a pessoa se fecha para a mãe, que a pessoa não aceita a mãe da maneira como ela é, uma mãe quando é muito rígida, ou uma mãe quando é muito dominadora, ou quando a mãe está muito ausente também, está envolvida com outros problemas como trabalho, relacionamento, e não está tão presente para a criança, né? Nos 3 casos, 2 deles, a pessoa tinha um relacionamento muito legal com a mãe. Legal até demais. E nas perguntas, no levantamento do tema, ficou muito claro que essa pessoa estava, como a gente chama na constelação, no lugar errado, que havia um problema com a ordem dentro do sistema. E no caso dessa cliente em especial, que foi para trabalhar o tema da doença, ela estava se colocando como maior, querendo cuidar da mãe. Então, era uma troca de posições. A mãe estava como fraca, como pequena, e ela como maior, querendo salvar a mãe, querendo ajudar a mãe, e não pode. E isso gera problemas, no caso dela, sérios problemas de relacionamento, problemas de saúde bem crônicos, né? E inclusive também problemas financeiros, que ela falou que mais para frente gostaria de trabalhar. E o curioso também era que no caso desta cliente, ela tinha muito não para o pai, muito julgamento, um pai violento, um pai agressivo, um pai muito rígido, e assim era. E tomou o partido da mãe, querendo proteger a mãe. E justamente a questão que ela mais julgava no pai, o que ela mais julgava no casamento dos pais, a fraqueza da mãe e a rigidez do pai, era justamente o que estava acontecendo no casamento dela. Ao dizer não para o pai, ao acusar o pai, a entrar dentro do relacionamento dos dois e querer fazer algo, ela estava... como a gente também fala na constelação, reverenciando o pai, arrumando um marido que tinha o mesmo problema, a mesma questão e trazendo para dentro da casa dela, para dentro da família dela, a família atual. Então, ela, o marido e os filhos, o mesmo problema, a mesma repetição. E foi, inclusive, o que a levou a procurar ajuda, porque ela percebeu, para mim foi muito forte, eu ouvi no seu programa, e estava acontecendo justamente a mesma coisa, está acontecendo dentro da minha casa, a mesma coisa que eu julgava muito no casamento dos meus pais, é exatamente o que está acontecendo dentro do meu casamento hoje. Eu não quero que isso se repita para a minha família, eu não quero que isso se repita novamente para o meu filho, e que ele passe a mesma coisa que eu passei quando era criança, né? Então, isso é uma das coisas que aparecem e, como eu disse, é curioso ver como os temas são muito parecidos. Quando a pessoa vem um cliente, o outro cliente em seguida tem um tema parecido. A história familiar é diferente, mas a questão que vem normalmente é uma questão muito parecida. Então, com ela, com essa cliente, eu fiz o primeiro exercício que eu faço em todos os atendimentos individuais, que é chamado a reconexão do movimento interrompido com a mãe. Nesse exercício, eu utilizo a hipnose e a terapia da linha do tempo e em uma pequena regressão, eu apoio, eu ajudo o cliente a se reconectar com a mãe e aí ocupar o lugar certo dentro do sistema, ocupar o lugar certo dentro da família, né? Ou seja, ela sendo a criança, sendo a menor e devolvendo para a mãe o que é da mãe, deixando a mãe com a dignidade, com o resultado das escolhas que ela fez. Nesse caso dessa cliente ainda, a questão era, ela julgava tanto, falava que era tão ruim, mas a mãe ainda estava com o pai. Ela fez escolhas em nome da família, em nome dos filhos, seja o que for, por um pouco de fragilidade, pode até ser. Isso acontece no exterior, mas no fundo, a grande verdade é que ela e os irmãos estavam bem, estavam casados, estavam com uma vida, tinham questões, tinham problemas, né? Mas mais em relação ao julgamento que tinham dos pais do que realmente decorrente do que tinha acontecido na infância, querendo fazer algo. E ao fazer isso, você perde a própria força. É como dar um tiro no pé, é como cortar as próprias raízes. Ao dizer não para os pais, ao negar o que existia de bom, porque você só está olhando para o que era ruim. O programa anterior, o Dr. Arnaldo estava comentando justamente sobre isso, olhar o que é bom dentro da vida. Eu achei muito interessante, estava ouvindo aqui. E é justamente o que acontece dentro dos atendimentos. Quando a gente faz a intervenção, quando a gente aplica a técnica, a pessoa consegue olhar para o que tinha de bom e consegue até lembrar de momentos. No caso dessa cliente, falou, puxa, realmente, meu pai nunca foi violento comigo. Ele nunca teve uma atitude de violência. E as vezes que a gente teve problemas era justamente
quando eu o acusava, quando eu me colocava no meio do casamento dos dois, estava no lugar errado. Se tivesse uma imagem, se eu fosse colocar eles dentro de uma sala e pedisse para ela colocar cada um no lugar, provavelmente ela ia colocar a mãe de um lado, ia se colocar no meio e colocar o pai do lado, no meio do relacionamento dos dois. Estava se intrometendo em algo que ela não podia mexer, que é o relacionamento dos pais. A mãe fez escolhas, ela era maior e estava, como resultado, sofrendo as consequências dessa escolha. E às vezes, gente, o sofrimento que a gente acha, ai, coitada da minha mãe, ai, o meu pai era assim, ou coitado do meu pai, a minha mãe fazia isso, e para eles não é assim, são escolhas. Às vezes paga o preço, porque tem outras qualidades no parceiro, porque tem outras coisas que valem a pena estar lá. O casamento, a gente tem idealizações, principalmente quando é muito jovem, quando é criança, de que é tudo perfeito, lindo, maravilhoso, e a perfeição não existe. Existem os desafios da convivência a dois, cada um traz dentro do seu sistema questões mal resolvidas que às vezes vão até se resolver dentro daquela vida em comum. E ao ficar dizendo não, ao ficar congelado lá naquela imagem, olhando para o casamento dos pais e reclamando e se queixando, você não está presente e acaba até repetindo dentro do seu casamento, dentro da sua própria vida, a mesma coisa levando para diante. Porque provavelmente com os pais dela era a mesma coisa e era, né? Quando eu coloquei a constelação e comecei a questionar sobre o relacionamento da mãe com a própria mãe, ela também tinha uma ausência da avó, né? A mãe sofreu uma ausência da mãe também muito grande. E ao fazer esse exercício, fazer essa reconexão, ela se sentiu, isso é também comum entre os clientes, dizer o quanto ficou aliviado. Parece que você tirou uma tonelada das minhas costas, eu estou me sentindo mais leve, estou me sentindo mais aliviada, mais presente até dentro de mim mesma. É como se tirasse realmente um peso muito grande das minhas costas. E logo depois desse exercício, isso acontece normalmente nos 30, 40 primeiros minutos do atendimento, aí eu coloco a constelação propriamente dita, né? E usando os bonecos, usando o tarô, a gente vai para o tema dela, que no caso dela era trabalhar a doença, e utilizando a constelação a gente vai para outra dinâmica, também para liberá-la do que ela está fazendo por amor pela família. E tinham muitos emaranhamentos ali. E isso vale para essas pessoas que amam demais e querem fazer algo por todo mundo. Quero ajudar a família, quero ajudar o irmão, quero ajudar o pai, quero ajudar a mãe. O irmão da mãe tem problemas, eu também gostaria de constelar isso. E o que eu chamo a atenção do cliente, o que eu chamo a atenção da pessoa que me procurando realmente a solução para esse monte de problema é o quanto ela pode se ajudar e, ao fazer isso, mostrar para outras pessoas da família, para outras pessoas do sistema, que isso é possível e que as outras também, elas têm como se fosse uma permissão ou uma crença de que, puxa, se foi possível para ela resolver essa questão tão difícil, caso de uma doença crônica, um caso no casamento, puxa, eu também vou procurar ajuda, eu também vou atrás de uma solução, porque a pessoa traz o novo para dentro do sistema dela, que é a solução. Então, muita gente me pergunta, eu posso constelar o meu tio que tem problema de vício, de alcoolismo? Eu posso constelar o problema do meu irmão que está sem emprego? Até pode, mas o que eu sugiro é que a pessoa venha para tratar o como ela se sente querendo ajudar e o quanto isso incomoda a ela. Que isso também é um processo de se colocar no seu lugar e entregar para o outro o destino dele com respeito, porque quando você olha para o outro percebendo que ele tem também as mesmas capacidades, que ele tem qualidades, que ele tem como resolver as próprias questões, você dá força para o outro, principalmente dentro do seu próprio sistema. Você olha para ele como grande que ele é e você cuida de você, e ao fazer isso, milagres acontecem. A pessoa vai lá para trabalhar uma questão dela e depois me dá o feedback, puxa, na minha família, eu vim aqui, fiz esse trabalho e percebi que meu irmão está mais aberto para mim e que ele está procurando ajuda e que está fazendo. Isso é muito comum dentro das constelações, com colegas que eu tenho também no trabalho. Acontece da pessoa se trabalhar e, ao fazer isso, as outras pessoas dentro do sistema, esposa, filhos, marido ou irmãos, também mudarem e conseguirem uma solução. Isso é muito interessante. Eu quero mandar um beijo para a Gisele. A Gisele Almeida está aqui esperando o programa lindo da Roseli Ferreira da Silva começar. Beijos, Gisele. Já começou, tá ouvindo? Muito legal.
Então, se você também quer passar por um processo desse, se percebe passando por padrões de repetição também dentro do seu sistema, dentro da sua família, dá uma ligadinha lá no consultório. Eu vou passar novamente os telefones no final do programa, agenda um horário e a gente vai olhar para isso com carinho, vai olhar para isso com respeito e procurar trazer a melhor solução e a liberação para que você tenha uma vida mais plena, uma vida mais cheia de realizações. Os clientes de hoje também, eu atendi 2 clientes hoje, e os 2 também trouxeram a questão profissional, né? São outros exemplos que eu gostaria de colocar aqui. E eles tendo históricos familiares muito diferentes, realidades de vida tanto social quanto financeira, o tema era o mesmo, o tema profissional. As 2 se queixavam de uma grande insatisfação em relação à vida profissional do que elas estavam fazendo hoje. Por um lado, era essa queixa, estou muito satisfeita com o meu trabalho, com o que eu faço hoje, com meu chefe, com até o ambiente de trabalho que eu estou. E quando eu questionei para as 2 também, né? O que vocês gostariam de fazer? Se esse trabalho aqui der certo, que a gente chama da pergunta do milagre, né? Esse trabalho aqui dando certo, qual é o resultado que você vai perceber? O que vai acontecer na sua vida? O que você vai estar fazendo, por exemplo, na sua vida profissional, que é o que você quer mudar, você não está satisfeita? E as 2 tinham confusão, não faziam ideia do que queriam fazer. Eu não faço ideia do que eu quero fazer, eu não faço ideia de para que lado ir, o que fazer, que profissão eu gostaria. Eu até percebo que eu tenho alguns dons, algumas coisas que eu gostaria de fazer, mas eu me sinto muito confusa, muito perdida, não sei, e tenho medo também de arriscar numa nova profissão, porque mesmo com tudo que está acontecendo nessa área profissional, nesse emprego que eu estou hoje, é a segurança que eu tenho, da onde eu estou tirando meu sustento, da onde está vindo a segurança de ter um emprego, ter lá assistência médica, de ter toda a estrutura que eu tenho. E nessas 2 constelações, que também foram muito parecidas, em uma delas a cliente tinha, eu até liguei para ela, mandei uma mensagem pelo Facebook para pedir autorização dela para comentar sobre a questão dela, porque foi um trabalho muito bonito. Ela tem uma formação em Direito, trabalha na área administrativa de uma grande empresa, com um cargo muito legal, com um salário também muito bom, mas se sentindo profundamente insatisfeita, se sentindo infeliz, não com o ambiente de trabalho no caso dela, mas com o que ela estava fazendo. Ela se percebia fazendo uma coisa que não tinha muito sentido para ela. No começo ela gostava, desenvolvia bem o trabalho, mas agora para ela era uma coisa que não trazia muito sentido. Isso acontece com muitas pessoas. Durante muitos anos trabalham numa área, gostam do que fazem. Isso aconteceu comigo também. Trabalhei na área administrativa durante muitos anos. E depois chega numa fase da vida que você quer o sentido de contribuição, né? Que não seja mais só o seu sustento, criar os seus filhos ou ganhar o dinheiro, estudar. Quando chega num certo momento que você alcançou esses patamares, você quer um pouco mais. E vem o sentido de querer contribuir com algo mais... Não é que é mais importante que aquele trabalho, mas com algo que leve um pouco mais satisfação para as outras pessoas. O ser humano tem esse sentimento de contribuição muito forte, muito grande dentro dele. E quando ela comentou sobre a formação dela, eu perguntei sobre o que ela gostaria de fazer na área profissional, ela falou que não sabia, que estava confusa e que não queria, não conseguia, na verdade, decidir o que fazer. Em dado momento, ela se queixou que essa faculdade que ela escolheu, o Direito, não era algo que ela tinha escolhido, que ela tinha desejado fazer, que tinham sido os pais que meio que pressionaram para que ela fizesse essa faculdade. E ainda comenta, no decorrer da constelação, que foi ela que pagou, né, a faculdade. E eu, comigo, com o meu olhar, percebi. Falei, puxa, se os pais obrigavam e ela não tinha a necessidade, não passou muitos passam por isso, da pessoa querer escolher uma faculdade, os pais, não, você vai fazer essa, eu que estou pagando, e você vai fazer, e meio que obriga realmente a fazer aquela. Mas ela tinha opção, até porque ela pagou essa faculdade. Eu falei, tem algo aí diferente. E no decorrer da constelação, quando eu pedi para ela colocar uma representação para a faculdade, uma para ela, para o trabalho novo, para a possibilidade desse novo trabalho e para o trabalho atual. E várias vezes ela se sentia incomodada com a presença da representação da faculdade lá. Até que em dado momento eu perguntei por que ela se sentia mal quando eu a coloquei com a formação de Direito de frente para os pais. Ela falou que aquilo era um peso para ela. E foi o que me deu uma luz. Aí com o meu olhar eu perguntei
como ela estava, a representação dela, o bonequinho que a representava, estava de frente para a mãe, se a mãe havia feito faculdade. E ela falou que não. E se emocionou já. E aí eu percebi que eu tinha chegado na essência mesmo. E ela, de alguma maneira, não se apropriava do sucesso profissional e do que ela poderia crescer mais, e até falava, eu não tenho segurança de escolher uma nova profissão, mas na verdade o que ela estava era sendo reverente aos pais, que não tiveram uma formação superior, e ela achava ter tido a oportunidade de fazer uma faculdade de Direito e ter mais para frente uma oportunidade de galgar outras profissões e outras oportunidades até muito mais altas do que ela estava, era em reverência aos pais. Acabava falando que não gostava, que não tinha nada a ver, que não era a área dela. Claro, ela pode não gostar, não querer atuar na área de Direito, mas uma faculdade de Direito abre várias outras possibilidades profissionais, mesmo para quem vai trabalhar como autônomo, por exemplo, um empreendedor e vai montar uma empresa. E quando eu a coloquei de frente para a mãe, reverenciando que a mãe não tinha e que ela ia tomar posse daquilo, porque foi uma possibilidade que os pais deram, mesmo eles não pagando, ela teve essa possibilidade de ela mesma poder lidar com o dinheiro dela, porque eu conheço muitas pessoas que, por conta da necessidade da família, vai trabalhar e não faz uma faculdade porque tem que ajudar em casa, não era o caso dela. E ela, em dado momento, muito emocionada, se lembrou que ela não convidou a mãe para a formatura da faculdade, mas que a mãe, quando soube, fez questão de faltar no trabalho, pegar o pai e ir na formatura dela. E depois, mais um pouquinho, ela, muito emocionada, fala o quanto a mãe chorou quando ela pegou, tirou a foto, tem todo aquele ritual da faculdade, e aí veio o alívio. E aí ela pôde perceber o quanto ela estava lá, presa também a isso por amor, não querendo tomar a vida plenamente, por reverência aos pais, por reverência à mãe, que não tinha tido aquela oportunidade. E a gente que tem um olhar aqui, que percebe na constelação, sabe que isso acontece. Por amor, a pessoa não tem a coragem de fazer um sucesso muito maior do que a família teve, não tem a coragem de ir muito mais longe. E não é, como é que eu usei a palavra coragem, mas não seria uma covardia, o respeito mesmo, a reverência por amor. Eu não faço mais que você, eu não vou ser mais feliz que você, eu vou até aqui. E daqui eu não passo, e é quando realmente gera-se problemas, e é quando a pessoa se sente insatisfeita e não sabe qual rumo tomar, não sabe que rumo seguir, o que fazer. Mas porque está congelada, porque está presa, está sentindo aquele peso. E ao a gente propor a solução, quando eu propus a solução no caso dela, ela falou o quanto se sentia aliviada e o quanto percebia na representação, no representante das possibilidades, do novo trabalho, do que ela estava querendo, o quanto ela se sentia mais próxima de alcançar isso. E falou, quando eu chegar em casa eu vou colocar minhas metas, vou ver quais são as minhas possibilidades, o que eu gostaria de fazer, o que eu não gostaria, e começar a estudar as novas possibilidades. E uma coisa que eu faço muito também nessa área profissional é a reverência ao atual emprego, que eu fiz com a outra cliente de hoje, inclusive, que reclamava bastante da área dela, reclamava bastante do quanto ela estava insatisfeita com o ambiente, com os amigos, com o chefe, mas estava lá há mais de 6 anos, e aquilo era uma possibilidade muito boa para ela, e já tinha gerado muitos ganhos na vida dela, dentro do casamento, com os filhos, com o marido. Então, é muito importante para que você consiga dar um outro passo na área profissional, você reverenciar o que você ganhou ali. Teve problema, gente, não é apagar o que houve de problemas, mas olhar para o bom também. Como o outro comunicador estava falando, é olhar para o que teve de bom. Ao fazer isso, ao reverenciar, agradecer, ser grato ao que teve de bom lá, inclusive de ruim, porque essas experiências ruins trazem capacidades, trazem maneiras de você lidar com outras experiências que você vai dar, você já vai estar lá mais prático, né? Esse problema aqui eu já sei resolver, eu enfrentei isso daqui lá na outra empresa, eu tive esse problema com essa equipe, eu tive esse problema parecido com o outro chefe, eu já sei como lidar de maneira mais leve com isso. Ao você fazer essa reverência, ao você agradecer e ser grata, naturalmente você já se sente mais livre e com mais possibilidade de achar uma nova profissão e com mais abertura, mais livre. Ok? O nosso tempinho está acabando, né, Tomás? Falta só um minutinho. Então, eu vou dar novamente os telefones lá do consultório. O telefone é aqui de São Paulo, 011 3221 6575, vou repetir, 3221
6575. Você também pode mandar um e-mail. O e-mail é contato@roselicoach.com. Coach é COACH.com. Então, contato@roselicoach.com. Ou pode me adicionar lá no Facebook. Eu já estou com 2 pessoas aqui que já eu vou adicionar. A Michele Beatriz, a Viviane Lúcia, tem também a Conceição Soares. Várias pessoas que estão pedindo aqui. Eu adiciono vocês. Essas pessoas vão ganhar 30% de desconto na constelação individual. Lembrando, Sorocaba também, liga nos mesmos telefones. Eu tenho horário disponível lá, 2 horários apenas para sexta-feira agora. Ok? Então, um grande beijo, uma excelente semana para vocês. Beijão, Tomás, e até logo. Você acabou de ouvir pela Mundial, programa Desatando os Nós. O problema é a solução. Apresentação da terapeuta especializada em abordagem sistêmica e coach, Roseli Silva.